Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Marcos, o Evangelho dos Milagres, uma série original IBCT, é uma série para você maratonar e aprender, né? Um projeto que está sob coordenação do pastor Simvaldo, em parceria com o Núcleo de Comunicação da IBCT, o NUCOM, e contará com a participação de pastores, professores da EBD e seminaristas. Meu nome é Wagner Leiva, sou seminarista no Seminário Martin Bucer, estou no 4º período. Para mim é um privilégio muito grande poder participar deste projeto e aprender muito, né? Eu tenho aprendido bastante com os irmãos. O propósito dessa série é pregar positivamente todo o Evangelho de Marcos, perícope e após-perícope. E Wagner, o que é uma perícope? Perícope é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, é usado pelos estudiosos para se referir a unidades de sentido curto de textos da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela é dividida, composta de livros, e dentro dos livros a divisão por capítulos, né? E só que muitas vezes um capítulo ele não reflete em si só a ideia de uma ideia contida numa perícope, por exemplo. Há perícopes que são compostas por mais de um capítulo. Ou seja, perícope é um texto que nós costumamos dizer que há início, meio e fim, mas cujo estrutura interna nos leva a aprender uma doutrina, um ensinamento principal de um trecho da Bíblia, a fim de que possamos entender em sua completude as características que levaram o autor a escrever aquele texto. Né? Entendemos que toda a escritura é inspirada, mas sabemos que os autores eles escreveram com a linguagem própria à cultura em que viviam, de acordo com o contexto histórico em que viviam. Né? E assim, para entendermos textos que foram escritos há milhares de anos, a gente precisa então, utilizando o método histórico-gramatical, ou seja, contexto histórico e as intrínsecas estruturas gramaticais que existem no texto, entender o que foi escrito, para qual povo foi escrito, em que contexto foi escrito, entender o que foi escrito, o que aqueles destinatários originais entenderam ao ouvir o texto, ao ler o texto, e a partir daí trazer ensinamentos úteis e práticos para a igreja atual. Né? E quando a gente utiliza o uso de perícopes, a gente evita fazer teologia de um versículo só. E evitamos também cair no absurdo de dizer que a Bíblia ela é insuficiente ou desatualizada. Nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, ela é a nossa régua. Ela é a nossa régua, nós não podemos falar nada além dela, nem nada aquém dela. Ela é a nossa regra, e por termos em nós um princípio de fidelidade ao texto bíblico, aquele que o Senhor quis revelar e quis comunicar ao seu povo, é que nós estamos utilizando o recurso de perícopes a fim de entender melhor o texto, a fim de explicar melhor o texto, de forma que sejamos abençoados, abençoemos as pessoas, e não corremos o risco de falar aquilo que a Bíblia não diz, que esse é um perigo da qual nós temos que fugir sempre, né? O Evangelho de Marcos, nós temos, como eu falei, a régua é a Bíblia. Nós utilizamos hoje alguns recursos. Inúmeros pastores e estudiosos têm estudado a Bíblia e nos permitido hoje recursos para nos auxiliar nesse entendimento. Né? Como diz o meu colega, nosso irmão Marlon, ele diz que há 2000 anos estamos lendo e relendo esse texto e ele é sempre atual, e ele é sempre verdadeiro, e ele é sempre abençoador, e é verdade. E nós contamos com esses irmãos que durante esses milhares de anos nos ajudaram com comentários, com estudo mesmo. E inclusive para essa série nós estamos utilizando o texto do livro, estamos usando o livro Marcos, o Evangelho dos Milagres, da editora Agnus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Aqueles que puderem adquirir, vai ser de um ganho inestimável tê-lo ali sempre como fonte de consulta. Aqueles que puderem comprar toda a coleção, aí é show de bola mesmo, porque realmente
é recurso para entender todos os livros, né? A gente conta com o auxílio do Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar de todas as coisas, e ele também tem inspirado, tem ajudado homens nesse entendimento, e nós temos esses recursos nós disponíveis hoje. Esse é o meu pensamento, e de muitos outros irmãos que comungamos da mesma ideia em relação aos livros como recurso para aprender o texto bíblico, para entender o texto bíblico, entendendo sempre que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é a régua. Ela que mede tudo, não os livros ou pensamentos ou ideias que vão medi-la, mas ela mede todas as coisas. Ela é o padrão de medida de todas as coisas. Amém? Antes de iniciarmos aí o texto bíblico, a leitura do texto bíblico, eu queria que a gente pensasse uma coisa juntos aqui. Quem foi militar, ou quem é militar, ou policial, talvez já tenha se deparado com a frase missão dada e missão cumprida. Eu servi a Força Aérea por 4 anos, e no batalhão de infantaria da aeronáutica, no pátio, tinha uma frase assim: não nos pergunte se somos capazes, dê-nos a missão. Talvez o irmão Jair vai lembrar disso aí. E assim, ou quando pensamos, por exemplo, no contexto de pessoas que estão estudando para passar no concurso, passar no vestibular, que muitas vezes se colocam ali diante de um objetivo e falam: durante esse período eu não vou sair, eu não vou fazer tal coisa, meu objetivo é só estudar para passar no concurso, ou passar no vestibular. E levam a termo isso, né? Ou se não, como acontece, que eu acho que com a maioria de nós, comigo mesmo, já aconteceu várias vezes, de ter um objetivo e na metade ali acabar atendendo uma outra demanda, e quando vê aquele objetivo principal, às vezes foi prejudicado ou até não concluído, né? Embora ele tenha sido inicialmente colocado como objetivo principal, e os acessórios fossem até louváveis, mas eu acabei ou prejudicando ou não terminando aquele objetivo. Quem já passou por isso? Ou sou só eu? Bom, pense nisso. A gente vai falar sobre isso mais adiante também, se Deus assim o permitir. E aí eu vou passar agora a leitura do texto bíblico, e depois eu vou fazer uma oração e a gente começa a exposição, tá bom? Bom, eu estou usando a nova versão internacional, então vamos lá, Marcos 1, do versículo 29 ao verso 39. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também o lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém. Vamos orar? Pai, oramos a Ti nesse momento, Senhor, a Ti, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, um Deus de amor, que enviou o Seu Filho amado para morrer por nós. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, porque o Senhor nos resgatou, nos justificou, Senhor Deus, nos converteu a Ti, Senhor Deus, e somos Teus filhos. Pai, obrigado por esse tempo que estaremos juntos aqui aprendendo a respeito da Palavra de Deus. Obrigado por aprendermos, Pai, a mais a respeito do Evangelho, do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Deus, que possamos aprender a fim de comunicar as verdades a respeito de Ti. Entendemos, Pai, como em graça, em misericórdia e em amor o Senhor nos resgatou, nos reconciliou contigo através da morte vicária de Cristo.
Somos gratos a Ti por isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Fala aos nossos corações e mentes, Senhor, a fim de que possamos entender o texto bíblico e aplicá-lo em sua inteireza às nossas vidas e ministérios e à igreja local em serviço e amor, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que bênção. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito particular para mim, também acho que para todos nós, porque, diferentemente do Evangelho de Mateus, cuja linguagem é para um público judeu, palestino, a linguagem do Evangelho de Marcos é uma linguagem que foi escrita para os judeus romanos, né? Para os cristãos romanos, desculpem. E justamente a pedido dos cristãos romanos, segundo a tradição diz que os cristãos romanos pediram que fosse escrito o livro com fim de preservar a tradição apostólica. Era um período já de perseguição e eles acho que já previam que os líderes ali poderiam ser mortos, porque era uma tática de Roma. Quando movimentos surgiam, geralmente eles eliminavam as lideranças para tentar acabar com o movimento, né? Então, talvez ali os cristãos romanos já percebessem qual seria o desfecho ali da vida de Pedro e dos demais apóstolos que estavam ali em Roma, e pediram então para ser escrito, segundo a tradição, né? Então a gente sabe hoje em dia que é consenso na maioria dos pesquisadores, até porque os pais da igreja, como Justino Marte, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Orígenes, Eusébio, eles atestam a autoria de Marcos, de João Marcos, né? E aí eu quero fazer até dar uma dica. Aqueles que não fizeram ainda, Panorama da História da Igreja, na classe da EBD, da IBCT, com o professor Marlon, o façam, porque quando a gente lê sobre os pais da igreja, já remete às aulas do Marlon, que explicou pra gente muitas coisas interessantes que nos agregaram bastante. Então, se você ainda não fez, se inscreva e faça Panorama da História da Igreja com o professor Marlon, para entender um pouco mais sobre a história da igreja e sobre os pais apostólicos, os pais da igreja. E, então, esses pais da igreja já atestaram a autoria de Marcos, né? E entendem também que muito do que Marcos escreveu, ele escreveu ouvindo Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Todos nós somos discípulos de Cristo. Mas nesse contexto de ensino direto, quando eu falo que Marcos era discípulo de Pedro, porque Pedro ensinou na tradição, no ensino das Sagradas Escrituras, né? Então, Pedro, apóstolo de Cristo, João Marcos, discípulo de Pedro. Pedro, discípulo de Cristo, João Marcos, discípulo de Pedro, né? Todos eles discípulos do nosso Senhor Jesus. Mas nesse contexto, nessa ideia do cuidado ali do ensino, que eu estou falando do discipulado, entende? Me permitam usar essa comparação. Então, foi escrito mais ou menos no ano 63, e a ideia que tinha ali do livro era justamente de uma rapidez, de urgência, de pressa, né? Tem um termo grego que é o termo eutos, que significa imediatamente. É usado num total de mais de 40 vezes durante todo o Evangelho de Marcos, né? E era geralmente a ideia de rapidez, né? Era como se fosse falando sem vírgula, né? Sem vírgula não, sem ponto, só com vírgulas, né? Aquela sensação de urgência, de pressa ao comunicar o Evangelho, por conta do contexto em que viviam, de perseguição também, e por conta da urgência de pregar o Evangelho. Muitos, naquela época, acreditavam que Nero seria o anticristo e que Cristo estaria para retornar. Então, existia essa urgência também, né? Em explicar o texto. Durante todo o texto de Marcos, desculpe, você vê justamente Marcos ele trazendo o argumento dele para a ideia de que precisávamos entender que Cristo é Senhor. Então ele cuidou muito de comunicar a verdade a respeito da divindade de Cristo e da messianidade de Jesus, né? Então, durante os relatos ali, é justamente ele mostrando que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as doenças, que Jesus tem poder sobre as forças da natureza, que Jesus perdoa pecados, que Jesus conhece pensamentos, ou seja, dentro do contexto romano em que
existiam as figuras divinas, por exemplo, o César era considerado Deus. Dentro da mitologia grega e romana, também existiam a figura dos filhos de deuses, né? Homens que eram dotados de alguns poderes, mas que eram limitados. O próprio César era limitado. Então, à medida que João Marcos ele vai trazendo o ensino de Cristo como Filho de Deus, como Messias, como divino, como todo-poderoso, como tendo um poder sobre todas as esferas da criação, da existência de todo o universo, então ele vai solapando ali as ideias que se tinham de divindade, mostrando que só há um Deus trino, e que uma das pessoas da Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha vindo como homem e era Deus e era Senhor sobre todas as coisas, né? Então você vê que foi construindo essa ideia a partir do relato de Marcos, e é muito legal, muito interessante mesmo, porque a gente acaba tendo argumentos até hoje em dia quando a gente apresenta o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que não acreditam em Deus, e a gente consegue, através do Evangelho de Marcos, trazer elementos essenciais ali, de fácil entendimento, uma linguagem mais gentia, né? Me permitam usar o termo, as pessoas que estão ao nosso redor. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho que é muito atual, né? Toda a Bíblia, né? Se formos levar a termo, ela é atual, ela fala, como esses dias eu até postei numa rede social, que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Mas foi uma alusão a algumas coisas que estavam acontecendo. Enfim, não é o caso aqui. Então, assim, vamos à exposição do texto, então. Então, Cristo estava ali, ali estava sendo o final do primeiro dia do ministério público de Cristo, e aí eles estavam indo para a casa de Simão, e ali a ideia quando vimos a questão da sogra de Pedro, o fato dela estar ali, possivelmente ela fosse uma mulher viúva, né? E então eles vão ali à casa de Simão e André, e você vê que os discípulos eles têm o cuidado de comunicar a Cristo que a sogra de Pedro, né, estava doente, né? Ou seja, eles já o viam como Senhor de fato, né? A gente muitas vezes, quando vai vendo os relatos bíblicos ali nos evangelhos, a gente percebe que em alguns momentos os discípulos eram um tanto quanto reticentes, algumas vezes eram um tanto quanto temerosos, né? Mas isso decorre o quê? Da nossa natureza humana. Então, tal como nós hoje muitas vezes nos colocamos em reticências em algumas situações, eles ali também, devido à nossa condição humana. Mas eles reconheciam a Cristo como Senhor, e é tanto que eles comunicam a respeito da doença da sogra de Pedro, geralmente na expectativa de que Cristo a curasse, né? Essa é a realidade intrínseca ao texto. E a febre em que ela estava, os estudiosos dizem que era uma febre possivelmente decorrente da malária. E aí eu lembro até dos colegas, dos irmãos que conhecemos, que já foram a viagens de missões nacionais nos ribeirinhos da Amazônia, que contam que foram acometidos dessa doença e falam que ela é extremamente debilitadora, né? A febre é muito alta, as dores que se sentem são muito altas. E a gente vê Cristo, então, chegando até a sogra de Pedro, tomando pela mão, levantando-a e a curando, e ela imediatamente passa a servi-los, né? A esposa de Simão não é mencionada nessa passagem, mas a gente tem um relato em 1 Coríntios 9:5 que dá a entender que ela costumava acompanhá-los em suas viagens missionárias. Essa febre era uma febre grave, então. Lucas ele relata lá que é uma febre muito alta, e Lucas ele era um médico, né? Então ele relata a respeito de uma febre muito alta, uma febre debilitadora. E a gente vê então ela sendo curada e imediatamente passando a servi-los. Quando a gente entende ali o contexto em que eles estavam, por exemplo, era um Shabá, e um dia de descanso para os judeus, onde eles se atêm à questão das festividades, ou no templo, na época nas sinagogas. Hoje, por exemplo, o Shabá, alguns judeus, por exemplo,
fazem a celebração do Shabá em suas próprias residências, né? Mas, assim, seguem os ritos que a lei tradicional judaica ali mantém em relação ao acendimento de velas, em relação à alimentação, em relação ao que pode ou não fazer. Então, era o Shabá. Ao final do dia, então, Jesus ele segue ali, né, a casa de Simão e André, que embora sejam originais de Betsaida, tinham se mudado aí para Cafarnaum. Inclusive, essa casa em Cafarnaum, ela até hoje, existe uma casa ali que eles entendem, acreditam que seja a casa de Pedro. Existem as ruínas ali, as pessoas quando vão a peregrinações, a viagens a Israel, eles costumam passar ali também para conhecer o local. E, enfim, e ela passa a servi-los. E eu acho que é interessante aqui, porque no versículo 32 e 33, onde se fala que as pessoas levaram aquela casa os doentes e endemoniados, e aí quando a gente vai fazer a exegese do texto e ver o texto grego, o verbo trazer aí, ele se encontra no tempo imperfeito e mostra o povo trazendo os enfermos durante boa parte da tarde e da noite, ou seja, era uma ação contínua de levar pessoas ali à casa. E a sogra de Pedro, quando ela é curada e começa a servi-los, a gente tem que entender também que ela serve a Cristo, aos discípulos que ali estavam, e de uma certa forma a essa dinâmica que estava acontecendo ali na casa. Ou seja, a palavra inclusive que fala que ela servia a todos, do grego é o diaconeu, que significa que é o mesmo texto, a mesma palavra, por exemplo, quando o João Marcos ele fala que os anjos serviam a Jesus ali no deserto, né? Ao final do período de jejum dele. Então, ou seja, ele se torna esse servir, ele se torna depois um termo característico para o uso do discipulado. Então, discipulado como serviço. Então, a sogra de Pedro, então ali, ela recebe a cura, imediatamente, completamente, ela passa a servir a eles. Ou seja, ela serve a Cristo, o Mestre, ela serve aos discípulos, e ela serve também, de uma certa maneira, se formos entender, e há diversos autores que relatam e pensam dessa mesma forma, que ela servia aquelas pessoas que estavam indo ali. E esse movimento de levar pessoas ali, ele durou durante um período considerável, né? Não foi só um pequeno período e acabou, eles foram descansar, foram fazer outras coisas, não. Eles ficam ali durante muito tempo, levando pessoas a Cristo, ou seja, já tinha sido um dia de atividades para Cristo e para os discípulos, né? Um Shabá. Embora às vezes tivessem as restrições do que fazer, mas o serviço religioso, ele tinha certas características, né? O caminhar até a sinagoga, o voltar, algumas coisas que eles faziam ali. Então era um dia que tinha diversas atividades, mas atividades relacionadas à prática religiosa, no contexto da sinagoga, claro. E mesmo assim, ao final do dia, Cristo ele sai para um lugar deserto para orar. É o que diz o texto 35, versículo 35, né? Vou lê-lo aqui novamente. Um minutinho. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Era interessante, as grandes doutrinas que nós vemos na Bíblia, né? Você vê que mesmo com tudo isso acontecendo, Jesus ele separa um tempo considerável mesmo, para orar, sabe? E quando a gente pensa na questão de prática para a igreja, eu coloco diante de algumas coisas, por exemplo, como pessoas que nunca oram, né? A gente tem pessoas que são batizadas, que servem ao contexto da igreja, mas que perderam essa questão da prática da oração. Muitas pessoas acabam fazendo as coisas de maneira automática. E a gente vê no ensino de Cristo essa necessidade realmente de orar, de falar com o Pai, de entender a vontade dele, de buscar a vontade dele, de entregar a ele as nossas pautas, né? Então você vê que Jesus ele era dedicado à oração. Em diversos momentos o texto bíblico fala que ele era dedicado à oração, né?
Então, é um dos grandes ensinamentos que trazemos para nós hoje também. Então, Jesus estava ali orando, e chega um momento em que Simão, Pedro e os seus companheiros começam a procurá-lo. E alguns estudiosos até falam o seguinte, que talvez essa procura fosse decorrente, inclusive, de mais pessoas que estavam à porta de Pedro, procurando para que fossem curadas e cujos espíritos pudessem ser expelidos, pessoas endemoniadas. E cadê Jesus? Jesus tinha ido orar. Então, o Cristo, ele já, em todos os momentos, ele já nos oferece, nos permite ter diversos ensinamentos e práticas que têm que estar recorrentes em nossa vida também. E a oração é uma delas, né? E aí o que eu acho legal, assim, quando eles falam, todos estão te procurando, né? Ou seja, os 4 discípulos, aqueles que é citado, eles estão com Jesus. Eles vão em seu encalço, é o que diz alguma tradução, né? Katadioco. E aí eu acho que é um dos grandes pontos, talvez os que foram atrás de Jesus, alguns estudiosos falam que eles estavam talvez imbuídos já, envolvidos com certa popularidade, né? Porque a casa de Simão Pedro tinha sido repleta de pessoas sendo curadas, a notícia se espalhou, mais pessoas chegavam, talvez nesse momento mais pessoas estavam ali, e eles se viram envolvidos em uma certa popularidade e vão atrás de Cristo, que em vez de se preocupar com popularidade, estava o quê? Orando. E interessante que aí eles procuram Jesus ali no momento, e eles estão com um propósito distorcido. Ou seja, eles desejam milagres notáveis ali. Os discípulos ali, a impressão que eles tinham é que eles queriam que Jesus voltasse e fizesse mais milagres notáveis. Mas Jesus, ele os responde assim, vamos para outro lugar, não vou voltar para lá, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Aí você talvez me pergunte, Wagner, mas Jesus tinha um coração, tinha muita compaixão pelas pessoas, tinha sim, realmente, o texto mostra isso o tempo todo, de compaixão, de cura, de cuidado, ele chora quando ele vê a multidão e fala que o texto fala que eram como ovelhas que não tinham um pastor, você vê o cuidado, mas Cristo consegue definir, consegue se ater ao propósito para o qual o Pai o tinha enviado, né? E aí é legal também que você vê, a gente consegue perceber, por exemplo, que a missão de Jesus é pregar o Evangelho, chamar pessoas a arrependimento, e não adular multidões. Então, Cristo, ele sabia entender ali, voltando àquela questão que nós tínhamos falado sobre missão. Talvez fosse louvável ele voltar e curar mais pessoas, porque ele tinha um cuidado pelas almas, ele tinha uma compaixão pelas vidas, mas ele tinha muito claro dentro de si a missão para a qual ele tinha sido chamado, para a qual ele tinha sido enviado, na verdade, né? E para evitar essa adulação das multidões, então ele fala, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue, foi para isso que eu vim. E essa é um grande cuidado que nós temos que ter hoje mesmo, né? Em relação a entendermos qual a missão para a qual nós fomos colocados, entender qual o objetivo que devemos seguir e levar a partir do ensino, a partir do exemplo que temos com Cristo Jesus, né? E eu queria trazer para vocês também algumas considerações interessantes para a gente fechar já esse vídeo de hoje, essa pregação de hoje. O texto ele é curto também, e esse é o propósito, esse PNP é curta. A gente pôde então entender o que estava acontecendo. Era o primeiro dia do Ministério Público de Cristo, em que ao final da noite ele segue para a casa de Simão com 4 discípulos, e ali ele cura a sogra de Pedro, que nós vemos ali então a questão da cura e do processo em seguida de diaconia, né? No sentido de discipulado,
e depois desse momento importante em que Jesus mostra para nós o significado e a importância da oração, e em seguida ele falando sobre a respeito da missão principal dele, né? Então, aqui nessa passagem, para fechar, nós encontramos uma notável afirmação, uma afirmativa de fato, de nosso Senhor quanto aos propósitos pelos quais ele veio ao mundo. O Senhor Jesus diz: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. O sentido dessas palavras é claro e inequívoco. Nosso Senhor declarou que veio a este mundo a fim de ser pregador e mestre, veio a fim de desempenhar o ofício profético para ser o profeta maior que Moisés, cuja vinda havia muito fora predita. Ele deixou a glória que tinha junto ao Pai desde toda a eternidade, a fim de realizar a obra de evangelista. Ele veio à Terra com o intuito de mostrar aos homens o caminho da paz, proclamar a libertação dos cativos e recuperar a visão dos cegos. Um dos principais aspectos de sua missão neste mundo consistiu em percorrer muitas localidades, publicando as boas novas e oferecendo cura àqueles que tivessem o coração partido, luz para os que estavam nas trevas e perdão aos piores pecadores. Jesus diz: foi para isso que eu vim. Então nós devemos observar, para finalizar, quão infinita honra o Senhor Jesus atribuiu ao ofício de pregador. Foi um ofício exercido pelo próprio Filho de Deus. Jesus poderia ter passado seu ministério terreno instituindo e observando cerimônias religiosas à semelhança de Arão. Poderia ter legislado e reinado à semelhança de Davi. No entanto, preferiu um chamamento inteiramente diverso, até o dia em que morreu como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Seu trabalho diário, e talvez a cada hora, consistia em pregar, pois para isso é que eu vim, disse ele. Amém? Vamos orar para encerrar esse período. Agradeço a todos que permaneceram comigo até agora. Que o Senhor abençoe, que a gente possa ter sempre em mente o objetivo principal para o qual o Senhor nos chamou. É pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus Cristo, a fim de que aqueles a quem Ele quer salvar sejam salvos. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse período que estivemos aqui estudando a Tua Palavra. Período muito rápido, porém de muito aprendizado para todos nós. Senhor, que venhamos a ter em conta todos os dias qual é o fim principal para o qual nós somos chamados. É glorificar o Teu nome e termos conhecimento, termos contentamento em Ti. E isso, Pai, resulta em pregarmos a respeito das boas novas da salvação, do Evangelho de Cristo. Dá-nos, ó Pai, a cada dia capacidade para entendermos e aplicarmos esses ensinamentos que aprendemos, de termos uma vida constante de oração a Ti, ó Pai, de serviço ao Mestre Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à Igreja e às pessoas que vierem até a Igreja para serem, para ouvirem a Tua Palavra, para serem tocadas por Ti, para serem curadas por Ti, ó Pai. Senhor Deus, seja com cada um dos meus irmãos que estiveram conosco até agora, que o Senhor os abençoe muitíssimo. Obrigado, Pai, é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Que o Senhor os abençoe muitíssimo. Tchau, tchau.